Batman já ganhou dezenas de jogos ao longo dos anos, mas nenhum deles ousou mexer na identidade do herói como o Batman da Telltale de 2016. E hoje eu vou falar sobre esse ótimo jogo do morcego e de como ele tem uma das minhas histórias favoritas do detetive. E obviamente analisar alguns aspectos de gameplay. Já sendo padrão da Telltale, o jogo é focado nas suas escolhas e como elas o alteram. E aqui eu vou aproveitar para deixar minha maior crítica ao game, e que na verdade cabe em basicamente qualquer jogo da empresa. As escolhas não mudam nada no final. É exatamente isso. Não importa o que você escolhe, o final sempre será o mesmo. E isso tira por completo o sentimento de mudar o rumo da história. Então eu tento relevar isso imaginando que o jogo é uma história fechada do Batman e esqueça um pouco esse problema de não impactar em nada no desfecho. A gameplay também não é o forte da obra. Só controlamos o Batman nos momentos que temos que andar pelo ambiente conversando com outros personagens, muitas vezes tendo até partes bem detetivescas de ter que ligar os pontos para saber qual ação aconteceu primeiro, que são bem legais. E na hora do combate é um monte de Quick Time Event. Nada de muito destaque, mas serve pro propósito do game, que é focado na narrativa. Tá, agora vamos analisar de fato a obra focando mais nos personagens. A maior parte dos vilões do game são bem semelhantes a outras versões deles. O que com certeza mais se diferencia é o Oswald Cobblepot, Pinguim. E eu vou ser bem sincero, dos antagonistas do jogo, pra mim, é o que menos funcionou. Visualmente eu achei bem ruim. Cara, pra mim o Pinguim é aquele gordo, baixinho, estranho pra caralho. E transformaram o cara num porra de um galã que usa uma máscara de pinguim. Sei lá, não me agrada esse visual dele. Mas até que na parte da história o vilão funciona. Ele é apresentado como um amigo de infância do Bruce que teve parte da vida arruinada pelos Wayne. E ele participa dos Filhos de Arkham, que eu já vou falar deles mais pra frente, e expõe a família Wayne pra população de Gotham. E isso acaba deixando o Bruce surtado. Então esse negócio dele atacar diretamente o Bruce Wayne é bem interessante. Ele acaba sendo muito mais um vilão do Bruce do que do Batman. E o fato dele ser uma espécie de hacker me incomoda também. A conclusão que eu tiro nesse personagem é que se ele fosse um personagem criado só pro jogo, funcionaria mais. Ou seja, se ele não carregasse o nome do Pinguim. Duas caras, o que mais se assemelha a outras versões do personagem. Começa sendo o maior aliado do Bruce, candidato a prefeito e a grande esperança de Gotham City. A campanha dele é destruída por conta da pressão de ter o Bruce Wayne, que todo mundo achava que era vagabundo naquele momento da história, como o braço direito. Tanto que em um momento ele liga pro Bruce e fala que não vai mais poder ser visto ao seu lado, mas que apreciaria se o Playboy continuasse bancando a campanha, né? Óbvio. E tudo muda no momento em que os Filhos de Arkham interrompem um debate entre os dois candidatos a prefeito e o Batman e a Mulher Gato tentam salvar quem ali estava. E em um momento é nos dada a escolha de ajudar a Selina ou o Harvey. E qualquer uma das escolhas, o Harvey vai ficar cada vez mais paranoico e se tornar o Duas Caras. A diferença é que ajudando a Mulher Gato, o rosto dele é queimado, o aproximando mais da versão clássica do personagem. E quando você escolhe ajudar ele não tem o rosto queimado. E a maior importância desse vilão é de representar o medo do Batman de falhar com as pessoas que ele quer proteger. Ele é a prova de que mesmo quando o Batman tenta fazer tudo certo, acaba criando vários monstros. Então eu gostei bastante dessa adaptação aí do personagem. E o grande vilão do jogo, a Lady Arkham e o seu grupo, os Filhos de Arkham. O plot twist dessa personagem ser a Vicky Vale funciona muito bem no jogo. Isso porque a gente já está acostumado com ela sendo só a jornalista nas histórias. Qualquer história que ela aparece, ela é aquela jornalista comum. Então quando ela é apresentada, ninguém suspeita. E toda a construção dela entrando na vida do Bruce como uma amiga e depois querendo desmascarar a família Wayne por ter sido vítima de abuso em um orfanato, né, que é comandado por eles, é muito bem feito. Você realmente sente que ela odeia eles e com motivo. E a grande importância da personagem é ser esse vilão ideológico e colocar o Bruce nessa encruzilhada com relação ao passado de sua família. É óbvio que ela tem pontos fracos, acho que o principal sendo a habilidade surreal que ela tem de lutar, batendo de frente com o Batman que treinou por anos, e eu não lembro de nenhum momento do jogo explicar que ela treinava. Então, tipo assim, é meio tosco. Mas mesmo com os defeitos, ela termina sendo uma grande vilã e que funciona perfeitamente nessa proposta do game. O Gordon tá no jogo sendo tenente ainda, e de início ele não confia no Batman apesar de enxergar que talvez o morcego seja do bem. E é aquela coisa padrão do Gordon nas histórias. Ele sempre tenta manter a polícia em ordem mesmo com Gotham desmoronando politicamente. E na maioria das obras que ele aparece, eu o vejo, além de ser parceiro do Batman, claro, como uma representação da população de Gotham e sua aceitação em relação ao detetive. Desde a fase da incerteza até a confiança extrema. Então o Gordon sempre carrega esse significado por trás, a representação do povo de Gotham City.
O Alfred, nessa adaptação, sabia dos podres da família Wayne, o que gera um conflito entre ele e o Bruce. E é incrível como em todas as versões do Alfred ele é muito foda, e aqui não é diferente. A gente enxerga ele como um pai do Bruce, e ver os dois discutindo dá uma sensação meio que de tristeza. Mas pro final do game ele é sequestrado pela Lady Arkham, e no final das contas dá tudo certo. Eu gosto do personagem nesse primeiro jogo, mas acho que na sequência ele fica mais marcado, principalmente por participar de uma das escolhas mais difíceis na vida de qualquer pessoa. A Mulher Gato também tá no jogo, e no mesmo estilo de sempre, uma ladra que se envolve com Batman e no fundo tem um bom coração. Eu gosto bastante dessa personagem e acho que não tem mais muita coisa pra acrescentar. Ela tá bem na história e serve como aquele ponto em que o Batman tem que escolher seguir a razão ou o coração. Agora eu vou falar de mais dois personagens que são vilões, mas não aparecem tanto assim, e um deles vira vilão mesmo na sequência. Carmine Falcone, o mafioso mais famoso de Gotham, tem um papel extremamente importante na trama mesmo morrendo cedo. E por que ele é tão importante? Porque ele é o elo direto entre o crime organizado e o Thomas Wayne. É ele que fala pro Bruce que o Thomas era um aliado. E esse é o grande ponto de impacto do jogo e até a grande polêmica. Thomas Wayne ser um vagabundo. E pra mim, é a marginalidade da obra. Eu gosto muito de todas as histórias que retratam os pais do Bruce sendo criminosos em alguma medida. No filme The Batman, por exemplo, eles são retratados como vítima da corrupção de Gotham. O filme quer passar a mensagem que, não importa o quão bom você queira ser, o sistema de Gotham City o corrompe. Eu gosto pra caralho desse filme, é o meu filme favorito de herói. Agora aqui, eles, principalmente o Thomas, são só cuzões mesmo. Mas o que eu gosto tanto é que isso desenvolve o Bruce Wayne e o Batman como personagem, porque atinge diretamente o que ele quer ser pra cidade. Um símbolo de esperança e justiça. E como um filho de um corrupto, que só conseguiu virar o Batman por conta da herança da família, pode ser um justiceiro. Essa é a jornada do herói no jogo. E esse desenvolvimento, desde o momento que ele nega a si mesmo que os pais sejam, talvez, do mal, percebe que é verdade e por fim entende que foda-se o que a família fez, desde que ele faça o certo, é incrível e o maior acerto do enredo do jogo. Agora vamos falar dele, João Ninguém, o protótipo do Coringa desse universo, e possivelmente o personagem com melhor desenvolvimento juntando os dois jogos. E eu falo isso porque é no segundo que ele ganha destaque de fato. Conhecemos ele quando o Bruce acaba indo pro Asilo Arkham depois de toda aquela treta com a Lady Arkham injetando aquela droga nele. Os dois, na medida do possível, viram amigos, e o João ajuda o Bruce a escapar, mas pede um favor em troca, que só no segundo jogo é mostrado. A participação dele é só essa, mas o que a Telltale faz com o Coringa é genial, porque é deixado bem claro durante os dois jogos que nós jogadores estamos ajudando na criação do vilão Coringa. Isso porque se você escolher tratá-lo mal, ele vira um Coringa bem mais violento e imprevisível. Já se tratá-lo bem, ele vira um Coringa mais dependente emocional. E isso é muito da hora, porque em todas as escolhas que o envolvem, nós jogadores ficamos extremamente desconfortáveis com o que pode acontecer com o personagem, pois parece que qualquer errinho ele pode piorar demais. A Telltale fez o que nenhum outro jogo fez. O jogador cria o Coringa e sua personalidade, e isso é muito foda. Depois de analisar os outros personagens, já deve ter dado pra perceber que o grande foco do jogo é mostrar o peso psicológico de ser o Batman. Na maior parte das histórias, o Bruce Wayne é a máscara social do Batman. Aqui, os dois lados são importantes e entram em conflito o tempo todo. Como eu tinha dito antes, o Bruce desde o começo é obrigado a encarar a verdade por trás da sua família. Thomas Wayne era um criminoso da pior espécie, e não um bilionário, filantropo, perfeito que Gotham lembra. E isso cria um dos arcos de personagem mais foda envolvendo o Bruce. A transformação da motivação do personagem em ser um vigilante. Ele deixa de lutar apenas pelo legado dos pais e passa a lutar apesar do legado deles. Ele finalmente entende que tem que ser o símbolo de justiça e esperança para Gotham, mesmo com o passado horrível de seu pai, e percebe que tem outras pessoas que se importam com ele. Outro ponto muito forte é como a Telltale mostra a dualidade do personagem. Há dilemas que só o Bruce consegue resolver, e outros que só o Batman é capaz de enfrentar. Esse foi o primeiro jogo que realmente me fez ter vontade de acompanhar o homem por trás da máscara, e é algo que eu aprecio demais. E o legal é que o jogo apresenta tanto o Batman da porrada, quebrando o braço e tal, tanto o Batman detetive, e a gente participa disso. É óbvio, não é nada muito complexo, mas se você se deixar levar, você se sente o próprio herói. E pra fechar, falando por cima dos aspectos mais técnicos do jogo, o gráfico é naquele estilo Telltale, cel shading, né? E funciona muito bem. Só tem alguns bugs que de vez em quando acontecem com algumas texturas. Por exemplo, quando tem algum tipo de fumaça, costuma dar uma bugada monstra.
O jogo tem legendas, que muitas vezes tem bastante erros de sincronização e alguns até de digitação, que dá uma atrapalhada. Mas no geral é isso, nada que atrapalhe a experiência. Eu acho que vale muito a pena jogar esse jogo, porque realmente é uma história sensacional do Batman. Valeu e tamo junto.